Bem-vindo de volta ao canal Peter The Pan. Não sei se ainda vai ter alguém para assistir meu canal. A gente veio aqui para dar um life update. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram, como vocês devem ter lido aí no título, que eu já vou dar um spoiler. Se vocês ouvirem gritos e barulhos no fundo, são as nossas crianças. Se vocês seguem no outro canal, que chama Another Family, que é um canal que eu fiz para nossa família, a gente postou faz muito tempo o último vídeo, mas a gente postou um vídeo falando que a gente estava entrando na fila da adoção. A gente tinha o desejo de ser pais, então a gente decidiu entrar na fila da adoção. A gente ainda estava, acho que, no processo de documentação e... processo de habilitação. No processo de habilitação. A gente se habilitou em fevereiro de 2022 e a gente ficou um pouco mais de um ano na fila. Esse vídeo não é para ser exatamente sobre adoção, mas em março a gente finalmente recebeu a tão esperada ligação. Na verdade, para dar um contexto também, não foi necessariamente pela fila da adoção, tá? Foi pela busca ativa, na verdade. Que, para quem não vive esse mundo de adoção, não vai entender muito bem do que eu tô falando, mas é basicamente um lugar onde tu tem acesso a perfis de crianças e adolescentes que estão para adoção, mas que não tem nenhum habilitado que se encaixe no perfil delas. Então a gente encontrou o perfil dos nossos filhos lá, manifestou interesse e recebeu a tão esperada ligação, que nem o Peter disse. Inclusive fui eu que recebi a ligação. A gente sabia que ia ser ela, eu falei que ia ser ela. Ela também achava que ia ser ela que ia receber a ligação e foi. Foi bem engraçado, na verdade, você quer contar? Sim, foi muito engraçado porque a gente já tava há uma semana, a gente tinha manifestado interesse nas crianças na segunda-feira. Chegou a sexta-feira, a gente já não tava mais com esperança de receber a ligação. Sexta-feira, né, gente? Brasileiro, não trabalha. A gente pensou, ou vai vir na outra semana, ou não vamos escolher. E no fim, então, sexta-feira, a gente tinha combinado de sair. Fui eu me arrumar, tava no banheiro, totalmente pelada, prestes a entrar no meu banho. Quando vejo uma ligação no meu celular, código de área 021, que eu sabia que era o código de área do Rio, né, que é de onde nossos filhos vieram. Eles vieram do Rio. E então, na hora eu atendi, nervosa, imaginando que já fosse, e era mesmo, era assistente social responsável pelo processo dos nossos filhos. Então eu tive que só pegar uma toalha, me enrolar, sair correndo procurando o Peter por aí, até inclusive a gente tem, pra quem acompanha os nossos canais, a gente tem 2 casas, né? E acho que a gente deu esse update, né? Não deu esse update? Acho que não. Na segunda casa? Acho que não. Tem certeza? Acho que a gente não deu esse update. Pra quem não sabe ainda, então a gente tem 2 casas e é uma na frente e a outra atrás, tem um pátio entre elas. E o Peter tava por uma casa na outra casa, então eu tive que sair correndo de toalha, praticamente pelada, porque eu não consegui nem me enrolar direito. Pelo pátio, assim, se vizinhos me viram, devem ter achado engraçada a cena, eu correndo com o telefone, berrando. Chateados eles vão ficar, né? Isso eu posso garantir. E então foi isso, foi uma loucura, e aí começou a correria pra... Foi uma correria. Porque a gente, como eles são do Rio, a gente teve que viajar pro Rio pra poder fazer... aproximação, tem um período de aproximação. Na verdade, primeiro é a visitação, né? Antes do período de aproximação, a gente tem o quê? Vocês marcam uma visitação. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acabam desistindo depois da primeira visita, muitos pretendentes. Então, eles nunca falam sobre o período de aproximação antes de fazer essa primeira visita. Fizemos a primeira visita e já iniciamos o período de aproximação, que sempre tem que ser no local onde as crianças residem. E aí a gente foi pro Rio. Na correria. Na correria. E aí só pra dar um contexto pra vocês, a gente tá adotando um grupo de 4 irmãos. A gente é meio doido. Por isso que deve ter barulho no fundo. Vai ter barulho no fundo desse vídeo. A gente tá tentando... Crianças. Eles estão de férias ainda. Eles estão de férias, então tá uma loucura aqui a nossa casa. Enfim, não vai ser um vídeo sobre adoção, mas basicamente a gente teve que passar um tempo lá no Rio, fazer a aproximação, trouxemos eles pra cá. Eles chegaram aqui dia 4 de abril, que foi o dia que a gente conseguiu voltar com o papel da guarda provisória. E agora tem todo o processo de adoção, que vai levar um tempão, mas... Enfim, esse vídeo não é pra ser sobre adoção, mas basicamente esse é um dos maiores... é o maior update da nossa vida. Não é pra ser sobre adoção, mas meio que vai ser sobre adoção. Mas meio que vai ser, porque a nossa vida mudou... É a nossa realidade agora. 890 graus, né? Eu sei que isso não existe, mas assim, mudou muito a nossa vida. De 0 para 4 filhos é uma mudança brusca, assim. Eu diria que um pouquinho, uma mudancinha
né, um Uma pouquinho, mudancinha. um update. Vocês estão conhecendo o novo Peter. Novo. A versão Agora eu sou o Peter the Pai. E aí, bom, updates anteriores à adoção, que a Natália já deu um spoiler aqui. Isso é uma coisa que a gente já tinha contado, que a gente comprou uma casa, né? Já tem vídeo no canal, quem acompanha já provavelmente já viu que a gente comprou uma casa, um sobrado. E aí, quando a gente se mudou para esse sobrado, e aí eles começaram a construir casas atrás. Só que a gente viu que a casa de trás, que é grudada no nosso aqui para trás, pra rua de trás, o pátio é muito grande, tipo, muito maior do que o nosso Muito pátio. grande mesmo, gente. Eu nunca tinha visto uma casa com um pátio tão grande. Nos dias de hoje, né? E aí a gente se interessou e pensou, e se a gente comprar a casa de trás? A gente é meio fora da casinha, né? A gente não quitou essa casa ainda. E aí a gente decidiu... Quem assiste teu canal já tá... Já sabe que a gente não é muito certo. Então a gente decidiu comprar a casa de trás. A gente botou uma piscina, inclusive, na casa de trás, no pátio de trás. Depois eu posso fazer um tour pelas duas casas, que agora tá tudo meio uma bagunça. vocês perderam todas as mudanças que aconteceram. Foram muitas também, coisas que aconteceram. Eu gravei várias mudanças, mas eu acabei não conseguindo postar. Enfim, a nossa vida teve muitos altos e baixos nos últimos tempos. Vamos ver se a gente acha vídeos das mudanças que a gente tem perdidos e faz tipo um vídeo aleatório depois disso. Um compilado aleatório pra quem se interessar. Pra quem quiser ver, Mas basicamente a gente comprou a casa de trás, a gente colocou uma piscina, e aí a casa de trás tem 2 quartos, e aí eu tinha feito uma academia pra mim num dos quartos, o outro era escritório, só que com a chegada das crianças a gente teve que cancelar a minha academia, obviamente. Tem outros pets também que a gente adotou um gato. Na verdade, o último que apareceu no canal foi o Simon, eu acho. Simon. Depois veio o Pimentinha, que não apareceu. A gente adotou o Simon, que é um cachorro, um border collie, e a gente adotou, meio que recebeu de presente. Apareceu um gato, Tommy. Tommy, receba. O Pimentinha, que é um gatinho sem raça. Amor. Pretinho, coisa mais fofa. Então, e o Bug. E o Bug, que a gente encontrou na rua e falou, ai, coitado. E tá até hoje. Até hoje aí. Então a gente tá com 6 pets e 4 crianças. E 2 casas. E um carro. E um terreno. Então vamos lá. Vamos por partes. Bom, a gente comprou as 2 casas, show. Fizemos a piscina, show. Depois a gente entrou na fila, acho que essa é a ordem cronológica. Sim. Os gatos e os cachorros vieram antes, eu acho, ou nesse meio tempo. E depois Depois eu acordei um dia e eu falei pra Natália que eu queria mais espaço. Porque o que acontece? A gente tem 2 casas e elas são maravilhosas. Não me entendam mal. Elas são maravilhosas, mas elas são casas geminadas. Pra quem não sabe o que significa, elas são casas que são grudadinhas em outras casas. E isso é muito incomodativo, porque acaba não que... recomendo compartilhar a parede com o vizinho. Compartilha a parede com o vizinho, aí tu ouve toda a vida do vizinho, o vizinho provavelmente ouve toda a nossa. E acaba não é só isso, se dá um problema no vizinho, como a parede é grudada, às vezes acaba passando o problema é pra tua casa. A gente teve um monte de problema aqui nessa casa, na primeira casa, por conta disso. E aí fica o vizinho, não, porque o problema é aí. E aí a gente fica, não é aí. E aí fica... Enfim, problemas de primeiro mundo, mas são problemas que, enfim, eu acordei um dia e falei, não quero isso pra vida inteira. Eu queria espaço, né? Se vocês são pessoas que pretendem morar sozinhas, têm condições de comprar uma casa que não seja grudada em outras casas, façam. Por favor, vale muito a pena. Façam isso. Então aqui a gente tem bastante espaço, mas é um espaço também que agora não comporta mais a nossa família, porque tem 2 casas, só que como é que eu vou botar as crianças dormindo numa casa e a gente dormindo na outra? Não tem como, não posso fazer isso. Então, acaba que ficam os 4 em um quarto só, a gente no quarto do lado, é apertado pra eles. Por enquanto eles estão acostumados, eles gostam de dormir juntos, mas eu sei que eles vão crescer e eles não vão querer dormir todo mundo junto. Então, na verdade dormem 3 num quarto e o bebê dorme no nosso quarto. E então a gente tá meio que vivendo nas 2 casas. A gente tá vivendo nas 2 casas, numa casa tem a cozinha, na outra casa os quartos. Tá uma coisa esquisita, não tá legal. Então, mas antes disso eu disse pra Natália que eu queria espaço, queria pátio, queria uma casa maior, com uma configuração melhor. E aí eu falei pra ela, porque assim, pra quem tem noção de preços, comprar um pátio, um terreno, uma casa grande na cidade é muito caro, gente. É de 1 milhão pra cima, é muito caro mesmo. Então, assim, é inviável pra quem tá começando a vida, assim. Pra quem é jovem, hoje em dia é inviável. A menos que tu tenha uma herança, ou sei lá, ganhe na loteria, é inviável tu comprar um terreno grande na cidade. Então eu falei pra ela, e se a gente comprar um terreno mais afastado, tipo, mais interiorzão assim da cidade? A Natália, que é mais doida que eu, pilhou minhas pilhas
E eu falei, vamos procurar. A gente começou a catar. E aí encontrei um terreno, que alguém comprou uma fazenda e fez lotes, né? Uhum. E aí encontrei esse terreno. Uma área de sítios. É uma área de sítios. E aí a gente foi lá, a gente visitou vários terrenos, na verdade. E aí a gente visitou esse, que ele tem um problema, mas ele é muito legal. Ele tem um espaço de 30 metros, assim, de largura, por 70 metros. Então é muito terreno, muito terreno mesmo. Não é hectares, mas é tipo assim, muito grande, muito grande. E eu disse, e é só terreno mesmo, tipo, não tem nada lá. Vamos construir uma casa lá. E a doida pilhou, então a gente comprou esse terreno, a gente tá terminando de pagar. A gente comprou 2. A gente comprou dois, mas o total é esse espaço. Sim. É 30 por 70. E, porque na verdade era 15. Era 15 por 70. Era 15 por 70. Aí ficou 30 E a gente comprou 2, ficou 30 por 70. E a gente começou a construir a casa lá. A gente começou a construir ano passado. Ano passado? Foi, final do ano passado. Final do ano a gente fez passado. a base, assim, né? A gente fez a base agora. E aí agora a gente teve que parar, porque a gente gastou muito com a viagem pro Rio. A gente teve que parar, agora a gente vai ter caro. que... O Rio é muito caro. Se vocês moram no Rio, me Meus expliquem pêsames. como. Porque é muito É tudo caro. muito caro, é tudo muito longe. Cada Uber é 30 reais pra cima. Meu Deus. E a gente tinha que andar de Uber por quê? Primeiro que a gente não conhece o Rio. Segundo que com as crianças era impossível. Com 4 crianças que a gente não tava nem acostumado. Então assim, a gente gastou muito mais do que a gente tava esperando. A gente estourou todos os cartões. Ainda. E a gente tá atolado até agora. Atolado até agora, devagarinho, se recuperando. E aí chegando aqui a gente teve que gastar um monte com as crianças também. Então a gente ainda tá patinando mais uns meses aí até a gente se reequilibrar e voltar à obra da casa. Mas assim, então a gente comprou esse terreno, a gente começou a construir a casa. Eu quero terminar a casa até metade do ano que vem. A ideia era até final desse ano, mas como o orçamento acabou, na verdade, a gente teve que pausar. Então agora pra voltar, acho que só ali pro setembro, outubro talvez. E a gente vai construir essa casa de madeira. A ideia inicial era construir 2 casas. A primeira casa de madeira para ser mais rápida e mais barata, e a segunda casa de material. Mas agora a gente já está revendo a ideia de construir uma segunda casa, porque nossa ideia é ir embora do país algum dia. Então talvez não valha a pena a gente construir 2 casas. E a casa que eu desenhei pra gente é uma casa muito massa. E o material que a gente vai construir vai ser um material muito bom, então acho que não vai compensar construir 2 casas. Mas enfim, talvez tudo mude, a gente é meio doido, como vocês podem ver. Da noite pro dia a gente muda de ideia e é assim mesmo. Mas igual a gente ainda vai passar mais uns bons anos aqui no Brasil, porque a gente tem que esperar a questão da adoção sair de fato, e isso tende a ser bem demorado. Até porque as nossas crianças, por exemplo, ainda não estão destituídas da família anterior. Isso é uma coisa que leva tempo. Então, até sair a destituição e sair a adoção, ainda vai, sei lá, eu chutaria uns 5 anos. Eu chuto uns 5 anos, no mínimo, por aí. Então, a gente vai ficar aqui, obviamente. A gente não tem como levar as crianças pra morar fora, tendo uma guarda provisória. A gente pode viajar com eles, sim, mas a gente não pode... Eu acho que a gente não pode levar eles pra morar fora. Tem que ter a guarda definitiva. Tem que ter a guarda definitiva pra morar fora do país. Então, a gente pretende construir essa casa, a gente pretende vender a primeira casa que a gente comprou, com muita dor no coração. Eu amo muito essa casa, mas a gente já botou ela à venda, na verdade, já tá à venda. E dói muito, porque ela é uma casa que... Primeira casa que a gente comprou, né? E eu gosto muito dela. Eu gosto dela também. Só que acaba não compensando, porque a casa de trás tem piscina já, e tem um andar só, é uma estrutura melhor, o pátio de trás e da frente é muito maior. Não compensa a gente ficar com essa outra casa, então a ideia é vender essa aqui e alugar de trás, depois que a gente terminar de construir a casa do terreno, e se mudar pro terreno, que é muito maior, vai ter mais espaço para os cachorros, para as crianças, pra gente, uma casa maior, com um quarto para cada criança, e a gente comprou um carro. Compramos um carro e já trocamos de carro. Porque, né, acontece que a gente tinha um carro e ele era um carro comum, 5 lugares, como de qualquer outra pessoa. Só que aí, né, arrumamos 4 filhos. Criança. Então viramos uma família de mais de 5 pessoas e precisamos dar um upgrade no carro para um de 7 lugares. A gente comprou... Quando que a gente comprou? Março do ano passado que a gente comprou. Março do ano passado a gente comprou um Onix. Que, nossa, gente, ele era maravilhoso. Eu amava meu carrinho. Saudades.
E aí a gente comprou ele, a gente usou ele horrores. E quando as crianças chegaram, a gente já sabia que ia ter que trocar de carro, porque, enfim, não cabe todo mundo no carro. Família, né? E não tem condições, é muito mais caro eu ter que pegar 2 Uber de cada vez. E também enfim, não faz sentido. Então a gente trocou de carro em maio, então a gente ainda ficou um mês com o carro, enquanto as crianças já tinham chegado. Em maio eu troquei de carro, a gente trocou para um Dodge Journey, que é lindo, maravilhoso. Ele é mais antigo, o Onix que a gente tinha é 2019 e o Dodge é 2015. Mas ele é um carro de 7 lugares, é um carro muito mais potente, que gasta muito mais, infelizmente. Mas ele é lindo, é uma caminhonete maravilhosa, eu vou mostrar pra vocês depois. Eu sou muito apaixonado pelo meu carro. Eu não sou assim, ai, carros. Não, mas o meu carro, ai, meu carrinho. Coitado, ele tá todo sujo, porque são 4 crianças, né, gente? A gente até não falou a idade das crianças, mas só pra dar um contexto pra vocês, os nossos 4 filhos, da mais velha pra mais nova. A gente tem a Ana Clara, que tem 8 anos. A gente tem o Luiz Miguel, que tem 5 anos. O Gabriel, que tem 3 anos, fez 3 anos. Ele faz, inclusive, um aniversário um dia depois do da Natália. Sim, muito isso foi uma doido. coincidência muito doida. Que ele fez 3 anos agora em março. E a Maria Flor, que tem 1 ano e 9 meses, ela vai fazer 2 anos em setembro. Tá pertinho. Então, são 4 crianças que já fazem muita bagunça. Então, imagina, meu carro tá podre, coitado do meu carro. Recém eu limpei, ele já tá podre, eu preciso limpar. Casamos, é verdade. A gente não contou isso ainda. Na verdade, pra quem me segue no Instagram ou no Twitter, eu falo bastante sobre a minha vida. Então, se vocês quiserem, nossa, quero muito saber. Não acho que ninguém quer muito saber, mas se alguém, meu Deus, Peter, eu quero saber mais da tua vida. Me segue no Instagram, no Twitter principalmente. Pode me que eu dou seguir também. Vários updates. Segue a Natália, que ela é melhor ou no disso do que eu. TikTok. Agora eu tô TikTok. Pra acompanhar, né? Pra chegar no nível dos filhos. E lá eu falo todos esses updates. Então, em outubro do ano passado a gente casou. Na verdade, a gente casou em... Fez o casamento em outubro. Ah, E casou no papel em novembro. Isso, foi isso. A gente fez o evento que foi incrível, maravilhoso. A gente gastou muito mais do que a gente devia, mas valeu cada centavo. Porque a gente sempre quis ter um casamento tão assim, uma festona. E a gente esperou. A gente tá junto a gente vai fechar 8 anos esse ano. Nossa. E além do casamento, a gente fez uma lua de mel muito legal. Nossa, também. É verdade. Não sei se a gente chegou a gravar algo lá. A gente gravou, eu gravei várias coisas lá. Então a gente postei. pode postar qualquer hora dessa também. Mas a gente sempre quis ter um casamentão, então a gente sempre esperou pra quando a gente tivesse dinheiro pra fazer uma festona. Porque sem festona não queria casar. Então a gente esperou bastante tempo, a gente juntou uma grana e a gente atolou. Foi um casamentão mesmo, a gente fez. Foi lindo, eu vou botar umas fotos e vídeos aí pra vocês verem, foi muito legal. Veio gente, veio minha prima do México pro casamento, veio gente do Rio, veio gente de São Paulo, veio gente de Santa Catarina, Caxias, veio muita gente pro nosso casamento, nossos amigos e familiares. O pessoal veio em peso e foi muito legal. E, nossa, foi muito massa, a gente até dançou, posso botar pra vocês verem o vídeo da nossa dança. A gente fez uma coreografia, só a Natália pra me convencer a fazer uma coreografia, a gente fez aula de dança, a gente pagou a aula de dança pra aprender a dança, fizemos a dança, foi muito legal. Nossa, valeu cada centavo. E foi muito no timing perfeito, porque se a gente não tivesse feito o casamento quando a gente fez, a gente não fazia mais, porque agora com 4 crianças a gente jamais gastaria aquele dinheiro com um casamento, com uma festa. E depois a gente foi pra uma lua de mel, que foi incrível. E a gente tem videozinho do casamento, a versão curtinha, dá pra postar no teu canal. É verdade. Vou botar. E depois a gente foi pra lua de mel. A gente passou uma semana em Maceió, num resort all inclusive. Pra quem não sabe o que isso significa, é um resort que tu chega e tu paga um valor. Tá doido. E tá tudo incluso, tipo assim, comida, almoço, café da manhã, janta, café da tarde, lanche. Foi incrível. Foi incrível. Pareceu que aquela uma semana durou um mês. Eu recomendo pra todo mundo. Pra quem tiver chance, alguma dinheiro. Vez na vida ir num all inclusive, vai. Vai 2 dias. Mas vai. Incrível. Gente, o negócio, pra vocês terem noção, tinha uma praia que era semi-particular. Semi, porque nenhuma praia pode ser particular, mas era semi porque, tipo assim, era privada. Quase ninguém entrava. Era muito longe da cidade. Então
Tipo assim, tu chegava e tinha umas cadeiras assim pra tu sentar e uns negócios de... Guarda-sol. uns guarda-sol que não é de folha de coqueiro, acho que era. E tinha um bar na praia que tu podia comer e beber o que tu quisesse, qual hora que tu quisesse. Ele era praticamente 24 horas. Tinha uma comida piscina o tempo inteiro. enorme, assim. Sim. O clima lá é incrível, incrível, incrível. Isso que a gente nem foi no momento mais quente. A gente não foi, a gente foi e a gente chegou, E já tava era previsão muito quente. de chuva pra semana inteira. E eu, puta, não acredito, né? Mas cheguei lá, primeira coisa que o taxista, ou Uber, não sei, Uber que nos levou falou, né, aqui a chuva não é que nem os outros lugares. Chove, passa uma nuvem, a nuvem vai embora, já tá o sol de novo e não dá nem tempo de ficar frio. Mas é exatamente, é muito doido o clima lá. Passa uma nuvem, tu vê assim a nuvem chegando, putz, vai tipo acabar. assim, fecha num nível, vai chover o dia inteiro. Aí cai uma chuva e em 2 minutos, gente, tá o sol Tá de o volta sol, no céu. é incrível, incrível o clima. Claro que a gente viveu o melhor dos mundos, né, galera? Mas a gente andou por lá, a gente passeou, visitou a cidade, A gente fez até passeio, Maragogi. A gente foi pra Maragogi. Foi a lua de mel. O casamento e a lua de mel foram assim, ó. Eu não tenho nada pra reclamar. Foi tudo perfeito. Foi tudo perfeito. Foi muito bom. A gente tá pagando até hoje a viagem. Assim, gente, a gente tá atolado agora porque a gente tá pagando coisa do casamento. Não, casamento a gente não tá pagando. Casamento não tá mais, né? Não, mas a gente tá pagando coisa da lua de mel. É a última parcela, mas e coisa da viagem do Rio. Esse mês é a última parcela da lua de mel. Da lua de mel? Enfim, foram esses updates, muitas coisas aconteceram. Fortes aconteceram na nossa vida. E a gente não teve tempo, a gente tava trabalhando e fazendo e muita coisa. E é isso, queria dar um update pra vocês. Eu vou tentar botar uns flashes aí de algumas coisas que eu prometi, que eu já nem lembro mais tudo. A gente logo mostra mais. A gente não tem como, então assim, já avisando, a gente não mostra o rosto das crianças. Porque é uma questão legal. Não sei se vocês seguem a Gabi de Pretas, mas se vocês não seguem, vocês deveriam seguir. Ela recentemente adotou 2 irmãos e ela também passou pelo processo de adoção. Enquanto ela ainda não tinha a guarda definitiva, ela também não mostrava o rosto, ela explicou e a gente vai explicar. São questões legais do processo, a gente pode até perder a guarda das crianças caso a gente mostre. Então a gente não vai mostrar o rosto das crianças. Pode ser que a gente poste um clipe ou outro escondendo o rosto deles, porque tem muita coisa fofinha. E sigam a gente lá nas outras redes sociais se vocês quiserem atualizações mais recentes, porque vídeos é difícil. Nos desejem boa sorte, porque 4 crianças é difícil. Até mais.